E que tipo de análise você fez, por exemplo, sobre o Alckmin, o desempenho dele? Sobre o Alckmin, o que chama atenção, que não é nenhuma novidade, não quero descobrir a roda aqui, é o nível de credibilidade que ele passa. O nível de credibilidade ajuda a identificar, é auxiliado na identificação pelo conteúdo. Quer dizer, ele tem um conteúdo que mostra muito conhecimento, ele tem história, ele já trabalha no governo há algum tempo, ele tem por que falar, ele tem muitos assuntos para falar. Vamos ver o VT, vamos ver um VT do Alckmin que foi separado. Laércio Bem, minha pergunta é sobre transporte. Você que é um conhecedor da região metropolitana de São Paulo, nós temos aqui a terceira maior metrópole do mundo. Estamos fazendo 101 quilômetros sob trilhos, em metrô e trem, além do rodoanel metropolitano, para tirar caminhão da cidade e melhorar a qualidade de vida da população. Qual a sua proposta para a questão da mobilidade urbana? E que achou desse trecho? E não só nesse ponto, mas em outros momentos em que ele questiona ou tem o espaço para responder, ele não só usa isso para responder ou para perguntar, mas para falar o que ele quer. E essa é uma estratégia muito interessante. Mas isso não fazem todos eles? Porque às vezes até a gente estava comentando aqui, eles fazem um contrabando, fica até incômodo, porque o sujeito pergunta A e o candidato responde B, sem que ninguém tenha questionado. O Padilha enfiava mais médicos em tudo quanto é resposta. Essa passagem, Josias, tem que ser sutil. Ele não pode simplesmente desviar totalmente o discurso e falar o que ele quer. Ele pode, é elegante, começar a responder o que foi perguntado e criar um gancho para seguir no caminho que ele deseja, que é importante para ele, para a imagem dele. Afinal, ele está aqui fazendo campanha. Então, ele precisa usar esse espaço para isso. A Áurea está dizendo que é tudo media training, né? Que incomodou a gente, é media training. E é o que a gente estava dizendo antes. No final das contas, o eleitor, ele corre o risco de eleger uma encenação, não o melhor candidato, né? Sim. Mas se ele mantiver a originalidade e tiver conhecimento, se ele tiver uma imagem positiva e a imagem se constrói para o eleitor, para o internauta, a partir da maneira como a pessoa se veste, da maneira como ela fala, da oratória dela, né? E também do nível de conhecimento. Tudo isso ajuda a construir essa imagem positiva, que o Alckmin já treinou bastante. Sem dúvida, já tantas eleições, né? E o SCAF, que acho que é a segunda eleição dele, né? O SCAF tem desenvolvido essa questão da apresentação em público, mas ainda parece bastante artificial e guiado por marqueteiros. Você comentou isso aqui no começo, quando ele fala tesão, não está na boca dele aquela expressão. Não acredito nem que o eleitor dele se identifique com esse tipo de palavra. A gente pode estar sendo conservador nesse comentário, mas é o que a gente lê do que a sociedade manifesta. O que destaca bastante no discurso do SCAF, principalmente no início do debate, é que ele não responde se apoia ou não a Dilma. Ele foi questionado pelo Benco e saiu pela tangente. É verdade. Vamos assistir um trecho do SCAF. Em 140 milhões de habitantes, eu tenho direito a um voto. Esse voto, eu voto com o meu partido. Eu já respondi isso. Esse trecho nós estamos até comentando. Evidente que ele está querendo se dissociar da Dilma, porque a Dilma tem uma rejeição muito alta no estado de São Paulo. Mas sendo ele do PMDB e o vice-presidente, o candidato a vice na chapa da Dilma, é do PMDB, Michel Temer, não fica contraproducente? Não acaba sendo prejudicial para ele? É uma saia justa. Essa ele ainda vai ser surpreendido em outro debate ou em alguma entrevista direta para ter que responder pontualmente, porque está claro, só ele não está querendo confirmar. Então, agora, o que as pessoas estão querendo é que ele confirme. Você como treinadora, se tivesse que treinar o SCAF, você o aconselharia? O Maurício estava dizendo, melhor assumir logo isso, né? Porque aí param de perguntar pelo menos. Você aconselharia que ele assumisse? Sim, existem duas alternativas. Ou assume, ou diz o contrário, como disse o Aécio na entrevista no Jornal Nacional. Ele, perguntado sobre o apoio do Eduardo Azeredo, ele disse, você disse bem, ele me apoia. Então é como se você dissesse, eu não tenho culpa se ele me apoia. Eu acho que ele não tem condições de falar isso sobre a Dilma. Não teria. Mas ele precisa escolher uma alternativa, porque em toda oportunidade de entrevista ou de debate, ficar querendo sair pela tangente não vai convencer. E Padilha? Que análise você fez da participação do Alexandre Padilha? Padilha, o que me chama a atenção, além do discurso plastificado, realmente está bem treinado, precisa buscar essa essência, essa originalidade dele, também o treino e a prática vão ajudar bastante,
é a questão do discurso pontual e afirmativo, que foi, ao meu ver, a única pessoa que usou em todo esse debate, quando ele diz: eu quero ser governador, eu serei governador. São frases afirmativas e que já mostram uma visualização, talvez uma mentalização que talvez ele esteja fazendo para o que ele deseja. Outros candidatos, principalmente os menores, usaram: se eu for eleito, na condicional. Né? Se Acho o que meu temos partido também, agora se dessa eleger, vez nós temos o Padilha, vamos dar uma olhada. temos o trechinho. A réplica 45. Eu quero ser governador para fazer com que São Paulo volte ao ritmo dos paulistas e não ao ritmo das promessas não cumpridas pelo atual governador há 4 anos atrás. Quer dizer, Cláudia, você... perdão, Áurea, você realçou bem. Esse timbre afirmativo dele é positivo ou negativo, a seu juízo? É positivo. Ele está dizendo e deixando claro o que ele deseja. Então, nós poderíamos pensar: mas todos que estiveram no debate não desejam ser governador? Sim, mas ele assumiu isso publicamente. E isso, repetidas vezes, pode convencer. Agora, você é uma profissional do ramo, evidentemente você vai defender o seu ofício. Agora, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista do interesse do eleitor, esse excesso de media training não é prejudicial? Não há um exagero no processo? O que é importante entender é: o media training está a serviço do quê? Na minha opinião, de uma organização melhor de todos os recursos e aspectos da comunicação. Comunicação é de todo mundo, nós usamos a comunicação. Mas refletindo, cada um refletindo sobre a sua forma de se comunicar: estou me comunicando corretamente? A mensagem que eu passo para o outro está sendo bem transmitida? Ela chega no outro como eu gostaria? Essas reflexões são importantes. Não é só eu, esse discurso egóico que a Cláudia Coates bem destacou, não pode ser o foco de alguém que queira se desenvolver na comunicação. O foco tem que ser o outro. A comunicação que nós fazemos é sempre dirigida ao outro. Uhum. E essa reflexão é que é ativada num treinamento de mídia. Você concorda que a gente corre o risco, seguindo o raciocínio do Josias, de em diferentes eleições, não necessariamente nessa, eleger não o melhor candidato, mas o mais bem treinado? Por isso que é importante que a população esteja consciente e assistindo os debates, se informando, para poder tirar esse tipo de conclusão. Se você comprar só pela bonita embalagem, pode não ser uma boa compra.